Bom dia, meus amores. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar o nosso dia, nossa leitura da manhã. Hoje iremos começar o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Vamos do versículo 1 ao versículo 21. Nesse trecho, vemos dois momentos marcantes. Primeiro, a morte de João Batista, mostrando as consequências de um mundo que muitas vezes rejeita a verdade. E em seguida, Jesus, mesmo diante da dor, continua seu ministério e demonstra profunda compaixão pelas multidões. Ao ver o povo cansado e necessitado, ele realiza o milagre da multiplicação dos pães e peixes, mostrando que Deus supre até aquilo que parece insuficiente. Oremos. Pai amado, coloco este momento diante de Ti, mesmo nas dificuldades. Ensina-nos a confiar no Teu cuidado e na Tua provisão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura. A morte de João Batista. Marcos 6, 14 e 29, Lucas 9, 7 a 9. Versículo 1. Porque aquele tempo a tetrarca Herodes soube da fama de Jesus. Versículo 2. E disse aos que serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Versículo 3. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Isso se encontra também em Lucas 3, 19 a 20. Versículo 4. Pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com ela. Isso se encontra também em Levítico 18, 16, 20 e 21. Versículo 5. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como um profeta. Versículo 6. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou Herodes. Versículo 7. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Versículo 8. Então ela, investigada por sua mãe, disse, dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Versículo 9. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Versículo 10. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. Versículo 11. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem que levou à sua mãe. Versículo 12. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. A primeira multiplicação de pães e peixes. Marcos 6, 30 a 44, Lucas 9, 10 a 17 e João 6, 1 a 14. Versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. À parte, ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Versículo 14. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Versículo 15. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Versículo 16. Jesus, porém, lhe disse, não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Versículo 17.
Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Versículo 18. Então Jesus disse: tragam esses pães e esses peixes aqui para mim. Versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para os céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes deram às multidões. Versículo 20. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Versículo 21. E os que comeram era cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós vamos parar por aqui. Analogia. O pouco nas mãos certas. Eu gosto bastante dessa palavra, dessa passagem, né, da primeira multiplicações de pães e peixes, que eu vejo que Deus ele faz o impossível acontecer e o pouco virar muito nas mãos certas. Imagine ter um pouco de pães e ainda assim precisar repartir. A lógica humana diz que não é suficiente, mas nas mãos de Deus, o pouco nunca é apenas pouco. Jesus não começou com abundância, ele começou com o que havia. E quando aquilo foi entregue, se tornou mais do que suficiente. Assim também é a nossa vida. Às vezes achamos que temos pouco ou nada, pouca força, pouca fé, poucos recursos, ou nenhuma força, nenhuma fé, nenhum recurso. Mas quando colocamos tudo isso nas mãos de Deus, Ele transforma, multiplica e faz transbordar. Amém? Às vezes eu fico imaginando como se não fosse com Deus, se não fosse através de Deus, enviar recursos, enviar as pessoas, talvez eu não teria conseguido criar 3 filhos sozinha. Talvez eu não teria alcançado o que eu alcancei até hoje. Talvez eu não estaria aqui onde eu estou. Talvez eu não teria conseguido fazer com que os meus filhos estudassem e tivessem a vida que têm. Não é fácil a vida, mas eles têm um propósito, têm dignidade, têm fé em Deus, têm gratidão, honra, têm disciplina e também têm os recursos necessários dentro da provisão que Deus assim almeja para eles. Então, tudo isso não foi sozinho e não foi em vão. Deus sempre estava ali. Deus sempre estava ali comigo. Quando Deus me mostrou o meu caminho e o que ia acontecer dentro das minhas escolhas, Ele me falou: se você ficar, eu não deixarei faltar nada. E assim Ele vem fazendo até hoje. Assim Ele vem cumprindo. Se eu olho para trás, eu vejo tantas coisas que aconteceu e eu tô aqui. Eu tô aqui inteira. Eu passei por um Covid, eu sobrevivi a 8% de pulmão. Eu criei 3 filhos sozinha. Estudei eles, dei força para eles, ensinamento, mostrei as direções dos caminhos. Eu passei por uma pandemia sendo autônoma, tendo que fechar minhas portas. Então, eu acho que
não foi em vão. Deus estava ali e está aqui. Então a gente não passa nada sozinho. Quando a gente entrega e coloca nas mãos de Deus e Ele transforma, Ele multiplica, Ele faz transbordar. Reflexão do dia. Tenho olhado para aquilo que me falta ou para aquilo que posso entregar a Deus? Tenho confiado que Deus pode multiplicar o pouco que tenho? Todos os dias eu entrego a Ele, porque não é fácil. Às vezes eu não tenho nada. Às vezes eu tenho 50 centavos na minha conta, na minha carteira. Mas eu peço para Ele naquela semana e entrego para Ele aqueles pouquinho que eu tenho, para Ele poder fazer assim a multiplicação e eu conseguir pagar as minhas contas, o meu aluguel e viver a vida. É sempre confiando. Vamos fazer o exercício do dia, praticando a entrega. Identifique algo que você considera pouco na sua vida. Entregue isso a Deus em oração dizendo: Senhor, eu coloco isso nas tuas mãos. Dê um passo de fé, usando o que você tem hoje. Deus não precisa de muito, Ele precisa do que é entregue a Ele. Então, nesse momento, entregue para Deus. Entregue seu trabalho, entregue suas finanças, entregue sua saúde, entregue suas emoções, seus sentimentos. Entregue suas dificuldades, entregue seus relacionamentos, entregue seu coração, entregue a sua fé, a sua confiança e a sua esperança nele, para que ele assim possa devolver, multiplicar e transbordar tudo isso que está aí. Transformar as densidades em leveza, as tristezas em alegria, as desesperanças em esperança, pois Deus transforma tudo. E através do amor de Jesus, nós podemos ver a sua multiplicação, a sua caminhada, e nenhuma morte é em vão. João Batista, ele não veio em vão, ele não nasceu em vão. Seu nascimento teve um propósito, assim como o nascimento de Jesus teve um propósito, e assim como cada um de nós tem um propósito de existir para Deus. Só precisamos permitir que Ele direcione nossos caminhos. Oremos. Senhor Deus, entregamos agora tudo aquilo que temos, mesmo que pareça pouco. Confiamos que o Senhor pode transformar e multiplicar isso que entregamos agora, nesse momento, ao Senhor. Ensina-nos a viver pela fé e não pelas limitações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Entregue nesse dia o que você precisa e permita que Deus faça a multiplicação, a transformação e o transbordar de todos os seus recursos, da sua saúde, daquilo
que você precisa.